Gálatas 2. Não esqueça de orar antes de começar a ler. Versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Irmãos, o livro de Gálatas não é fácil, tem muito ensinamento. Por isso, vai ser exigido um pouco mais de empenho seu no estudo desses capítulos para melhor entendimento. Eu irei trazer algumas observações para lhe ajudar. Dos versículos 1 e 2, Paulo mostra que ele sempre tinha opositores, mas queria garantir que líderes estivessem do seu lado. Este momento em que a gente vai ver que Paulo está se referindo aqui, está registrado em Atos 15, que Paulo fala com homens importantes da igreja em Jerusalém. Vá lá em Atos 15 e veja. No versículo 4, temos que entender uma coisa. A liberdade em Jesus que Paulo fala aqui não é uma liberdade para pecar. Está errado pensar que podemos pecar à vontade, já que os nossos pecados são perdoados. Esta liberdade está relacionada com as tradições humanas que o povo judeu era submetido e também uma liberdade da maldição que a lei declara sobre o pecado. Aqui nesses versículos, Paulo se refere em especial à circuncisão, já que estavam pregando que precisava se circuncidar para ser salvo. Então, eles pregavam que precisava crer em Jesus e se circuncidar.
E Paulo se opõe, dizendo que somente a fé em Jesus é necessária. No versículo 6, Paulo fala da aparência externa. A aparência externa, como por exemplo a marca da circuncisão, não define o homem. Nem o status deste mundo é importante para Deus. Do versículo 7 ao 10, Paulo conta sobre o seu chamado de pregar para os gentios. E ele conta sobre esse chamado para principalmente Tiago, Pedro e João, homens de grande autoridade e importância na igreja em Jerusalém. E diz que eles apoiaram Paulo e Barnabé nessa missão. Se quiser, volte lá para Atos 15 para ler mais sobre como foi essa conversa de Paulo com esses homens.